Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Todo mundo pegou a lição. É a terceira lição. Todos pegaram a terceira lição? Amém. Então vamos começar logo. Em nome de Jesus. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim na lição, não precisa abrir a Bíblia agora não. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É Provérbios 3, versículo 9 e 10. Bom, quando Deus me deu esses estudos sobre honra, e eu estou chamando de maratona da honra pela família, a primeira coisa que Ele colocou no meu coração foi: se vocês me honram, eu honro vocês. Então eu pensei, eu preciso fazer alguns estudos sobre honra, porque a gente não sabe honrar a Deus, a gente tem que aprender a honrar a Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem cheio de pensamentos errados, mundanos, pensamentos do mundo, e eu não consigo honrar a Deus com o pensamento do mundo. Eu não consigo honrar a Deus pensando como o mundo pensa. O mundo vai falar que dízimo e oferta, primícia, o mundo vai falar que isso tudo é, sei lá, idiotice, é de gente boba, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia leva muito a sério essa história de ofertas, essa história de ajudar a obra. Deus leva a sério demais isso aqui. E aí ele vem em Provérbios, e a gente não está falando de qualquer um, né? O Salomão, o homem mais rico do mundo na época, né? Ele diz que se a gente honra o Senhor com a nossa fazenda e com as primícias de toda a nossa renda, toda, e ele diz: se encherão seus lagares abundantemente, seus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os seus lagares. Amém, Jesus? Então ele está falando de honrar. E não, lembra que eu comentei semana passada? A gente está aprendendo a honrar o homem e agradecer a Deus. Agradecer a Deus não é nada de errado, todo mundo tem que agradecer a Deus por tudo, mas agradecer não é honrar. Agradecer é uma lembrança, agradecer: obrigado, você me deu o lugar na fila aqui, obrigado, amigo, por me ceder o lugar aqui na fila. Isso é agradecimento. Agora, quando você vai honrar, você faz alguma coisa para aquela pessoa, você está honrando. Amém, Jesus? Um campeão recebe como honra uma medalha, então ele vai receber aquela medalha diante de todo mundo. Ninguém dá uma medalha para um campeão ou um troféu para um time campeão às escondidas, está na frente de todo mundo. Aquilo é uma honra. Aquela pessoa chegou, fez o que tinha que fazer e recebeu uma honra. A gente está aprendendo a agradar a Deus, a agradecer a Deus, mas o homem a gente quer honrar com coisas, com nossos serviços, com nossos trabalhos. Afinal de contas, aquela pessoa foi boa para a gente, e a gente tem que inverter isso. A gente tem que agradecer aos homens e honrar a Deus, e é o que Salomão está falando aqui. Amém, Jesus? Então foi isso que me levou a fazer a maratona da honra com vocês, tá? Honra, só isso. A gente vai tratar só desse assunto. Vamos lá, lição novamente. Deus sempre honrará aqueles que o honram, e a capacidade dele em retribuir, fala retribuir. Isso aqui é importante, essa palavra, tá? A capacidade dele em retribuir uma honra não é como a dois homens. Ninguém vai conseguir retribuir a você uma honra feita para ela, como Deus retribuiria uma honra sua feita para Ele. Coloca isso no seu coração e você vai entender o porquê muitos estão na igreja e não conseguem receber. A gente, até o próprio crente às vezes está criticando o crente, porque não entende isso, não entende o princípio da honra. Amém, pessoal? E eu falei aqui de dízimo, de oferta, porque Provérbios 3 fala sobre esse assunto, né? Mas honra, você sabe que a gente tem muita coisa para fazer para Deus, muita coisa para fazer para Deus. Então as pessoas criticam a gente que fica na igreja o dia todo. A gente está honrando a Deus, a gente está honrando a Deus. Os levitas, por exemplo, os da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, aquela tribo era toda dedicada à obra de Deus. Eles não plantavam e não colhiam, por isso que eles comiam de todo o sacrifício que o povo levava lá. Então parte daqueles sacrifícios era separado para poder sustentar a tribo de Levi, alimentar a tribo de Levi, porque a tribo de Levi tinha muito trabalho.
Amém, Jesus? Esses dias, hoje é quarto, foi segunda-feira. Segunda-feira minha esposa estava lá ouvindo a Bíblia, e eu estava perto dela lá, estava meditando alguma coisa, não lembro o que ele estava fazendo, e eu escutei aquele homem falando da Bíblia, e o livro tal, versículo tal, e aí ele começa a falar assim, e saíram e acamparam em tal lugar, 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 e saíram. Aí eu falei para minha esposa, falei, caramba, esse povo saiu demais, hein? E acampou demais, esse povo não parava. É o povo de Deus no deserto. Eles passaram por muitos lugares, e os levitas estavam lá. Quando acampavam, eles preparavam tudo para o sacrifício, depois limpava tudo, depois tirava tudo, depois montava tudo, depois desmontava tudo, depois limpava tudo, depois desmontava tudo. Irmãos, eles eram sustentados. Amém, Jesus? Então os levitas honravam a Deus com trabalho. Deus honrava os levitas com o que o povo levava, parte do que o povo levava, e assim a obra era feita, e o povo era abençoado. Eu preciso aprender a honrar a Deus, mais do que aos homens. Eu sei que tem pessoas que te ajudaram, você tem que ser grato, e se puder honrar, materialmente honra essa pessoa, mas eu não posso deixar de honrar a Deus para honrar os homens. Está dando para entender, sim ou não? Não posso, e pode ser quem for, irmãos. Jesus não merece menos honra do que qualquer um aqui na terra. Qualquer pessoa que possa ter te ajudado bastante, Jesus não merece menos honra do que essa pessoa, depois do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas o que a gente faz? A gente quer agradar a pessoa, a gente termina honrando mais o homem do que a Deus. Aí a gente agradece a Deus, obrigado Deus, o Senhor me abriu essa porta grande, eu vou ganhar agora um grande salário, vou viver melhor, o Senhor é tremendo. Amigo, você que me colocou aqui na empresa, eu vou pagar um churrasco para você. Peraí, então eu honro o homem e agradeço a Deus. A pessoa não tem a menor estima e carinho e amor pelo que Deus, ela não entende que foi Deus que fez aquilo. A gente precisa pensar diferente, Deus primeiro, o homem depois. Amém, Jesus? Está dando para entender? Não foi isso que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele primeiro. Amém, Jesus? Aí as coisas começam a acontecer. Então vamos lá. Lição 3. Honrar a Deus é investir em si mesmo. Então se você investe em si mesmo, você vai honrar a Deus. E por que eu coloquei esse tema como nessa lição 3, honrar a Deus é investir em si mesmo? Vamos lá. Quando trabalhamos com Deus, fazemos as coisas segundo a sua vontade. Sempre seremos recompensados além do que esperamos, pois o nosso Deus sabe retribuir uma honra à altura do nosso trabalho, e tem por convicção própria retribuir além do que esperamos. Alguns textos nos garantem isso. Efésios 3:20. Vamos ler Efésios 3:20? Pega a Bíblia agora, rapidinho. Efésios 3, versículo 20. E vê o que ele diz aqui. Depois de Gálatas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios, depois vem Filipenses, mas é Efésios que a gente quer. Capítulo 2, 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então o Senhor, Ele tem por convicção própria abençoar a gente além do que a gente pensa, além do que a gente imagina que Ele possa fazer, além até do que a gente quer, do que a gente pensa. Você está pensando uma coisa, Deus está pensando em duas. Você quer uma coisa, Deus quer te dar ela dobrada. Ele quer sempre fazer mais por você. Ele é um pai amoroso, que sempre quer fazer mais pelo filho.
Amém, Jesus? O filho até fala, não pai, precisa mais não. O pai, não, deixa eu fazer. Porque o pai é amoroso, tem condição, pode fazer e quer fazer mais. E ele quer sempre retribuir mais. Então por que eu coloquei no meu coração de honrar mais o homem do que a Deus? Se ele é que faz isso por mim. Isso é algo que vem na nossa mente. Não estou dizendo que você tem que ser, vou repetir pessoal, eu tenho falado isso aqui, não estou dizendo que você tem que ser ingrato com os homens, ingrato com uma pessoa que te estender a mão, que te ajudou. Não, tem que ser muito grato, e se puder retribuir, retribui, porque afinal de contas, se a pessoa atravessou seu caminho e te abençoou, não dá para esquecer uma pessoa que te abençoou. Amém, pessoal? Mas honrar o homem e só agradecer a Deus, isso não existe, isso não é honra. Ah, pastor, mas eu conversava com um amigo lá de fora, eu conversava com um parente lá, e ele falava que isso é bobagem. Bobagem porque ele não entende o Evangelho, bobagem porque ele não conhece o Evangelho. Ele não, ou conhece e não entende. Honrar a Deus não é só ficar agradecendo, não adianta só ficar agradecendo. Honrar a Deus vai além de agradecer. Honrar a Deus vai demandar uma ação sua em direção a Deus, ou a obra dele, algo que você vai fazer ou deixar de fazer para poder honrá-lo. Algo que você vai fazer ou deixar. Fala fazer ou deixar de fazer. Deus está de olho nisso, porque tem coisas que a gente não quer deixar de fazer, irmãos. Tem gente que está sem lugar mais no corpo para botar tatuagem, e nenhuma dessas tatuagens está honrando a Deus. É só vaidade, vaidade, vaidade. Entende? A pessoa não quer deixar de fazer o que o mundo gosta. Ela não quer, irmão. E se você vai falar, você passa por fanático, passa por gente atrasada, por gente... A pessoa não quer, não é? Ela nem, até na hora de marcar o corpo, a pessoa não quer honrar a Deus. Ela quer honrar o corpo dela e quer que os outros vejam. Por isso você vê um monte de crente andando sem camisa aí, que agora está fortinho, cheio de tatuagem. É tudo para o mundo, não é para Deus. A gente precisa fazer as coisas para Deus. Amém, Jesus? Ele que tem que estar primeiro, ele que mandou o filho dele para morrer por nós. E a gente fica só agradecendo. Obrigado, Senhor, o Senhor é tremendo. Fulano, você me ajudou, hein? Poxa, conta comigo que durante o ano todo eu vou te dar carona. Conta comigo que... O que você está precisando em casa? Não, pode contar que eu vou lá e vou colocar o que está precisando na sua casa. Eu vou suprir a necessidade lá. Você me abençoou. Ué, e Deus? E a obra dele? Então as pessoas não vão entender uma coisa dessa. O mundo, né? O mundo não vai entender uma coisa dessa e vai te criticar. Mas isso é honra. Isso não é só agradecer. A honra vai além do agradecer. A honra, ela requer de você uma atitude. A honra, ela requer de você não só palavras, ela requer uma ação. Senão você não está honrando. Quem está entendendo? Eu comentei aqui sobre o seu Rubem outro dia, acho que foi na segunda-feira. Eu comentei sobre o seu Rubem. O seu Rubem, na Santa Ceia, saiu do médico e veio para cear. Domingo, né? Ele saiu da ceia, saiu do hospital. Eu até tive que... não conversei com ele. Deixa ele melhorar que eu vou conversar com ele. Está errado. Você não tem que sair do hospital para vir para a igreja. Não. Se tivessem me ligado, a gente mandaria um grupo lá para servir a ceia para ele lá. Se o médico liberasse. Porque é o médico que tem que liberar. Mas ele saiu e veio de ônibus, tá? Não veio nem de Uber. E veio e ceou. Aí eu falei, depois que ele cear, já que ele já está aqui, deixa ele cear, depois bota no carro e leva de volta para o médico. Mas pensa comigo, irmão, como é que Deus não vai honrar uma coisa dessa? Como que Deus não vai honrar uma honra dessa? Eu honro os que me honram. Isso é uma atitude. A pessoa não vai gostar de ouvir. Aí no dia seguinte, eu liguei para a filha dele para saber como ele estava. Falou, não, pastor, ele já ganhou alta, já está em casa. Falei, glória a Deus, Deus honrou de novo. Deus honra, irmãos. A gente só quer agradecer a Deus, quer honrar os homens. Aí enche os homens de elogio, enche os homens de bênçãos, enche os homens de bens, vai abençoando. E Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Não quer deixar de fazer nada.
nem tirar uma marca do corpo quer tirar, nem abandonar, largar uma amizade errada quer largar, uma prática errada quer largar. A gente não sabe honrar a Deus. Temos que aprender a honrar a Deus. Ele faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Isso é para quem honra. Isso é para quem honra e não fica só agradecendo e pedindo. Eu vou te contar, irmão, tem gente que pede mais do que mendigo na igreja. Meu Deus do céu, tem gente que pede mais do... Estou te falando, irmão, é só pedir, nunca faz nada. Isso tem que mudar, irmãos. Essa foi estranha, né? Mas foi, saiu, já foi. Vamos ler outro texto? Vamos ler o Mateus 15, tá? Mateus 15. Vou dar um pulo, aí depois você lê os restantes lá. Tem Mateus 19, 12, Marcos 4, 8. Vamos ler o Marcos 4, versículo 8. Deixa o Mateus 15 também para você ler em casa. Leia em casa os outros, tá? Vamos em Marcos capítulo 4. Você precisa aprender a investir em você, irmão. Por quê? Porque Deus te honra. O homem decepciona, é ou não? É ou não é? Às vezes até a gente faz para o homem, né? E depois é abandonado, é largado, é maltratado, não tem retorno, é decepcionado. Deus não, irmão. A gente faz. E para de dar ouvido a esse povo da rua aí. O pessoal só sabe criticar. Se você for olhar para os críticos, você não faz nada para Deus. Nada. Eu não estou nem aí. Uma pessoa que gasta dinheiro com cachaça, com farra, com noitada, com prostituição, com um monte de coisa, fala mal do meu dízimo, da minha oferta. Uma pessoa que gasta tempo na televisão, vendo pornografia, vendo prostituição, vendo um monte de coisa errada, vai falar mal do meu tempo que eu entrego para Deus? Pode falar à vontade. A pessoa fala assim: olha o que eles estão fazendo, isso é loucura, isso é maluquice. Maluquice é ficar quase 2 horas passando numa rua. Deixa quieto. Marcos capítulo 4, versículo 8. Ele vai falar assim: e outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro produziu 60, e outro produziu 100. Isso aqui é a parábola do semeador. Então ele fala de algumas sementes. As sementes foram: uma caiu, morreu, outra caiu, quase cresceu, morreu, outra caiu, quase depois morreu. As coisas da vida foram sufocando, os homens foram pisando, e ele vai falando de algumas sementes que não vingaram. Mas aí ele fala que uma caiu em boa terra, que depois Jesus fala que a boa terra é o nosso coração. Uma caiu em boa terra, e essa frutificou 30, 60 e 100. Então você vê que Jesus, ele sabe quando você está com o coração voltado para atendê-lo e para honrá-lo. Irmão, não estou falando de oferta e dízimo, estou dando exemplo porque eu trouxe Provérbios 3. Mas é em tudo na sua vida. A gente tem que parar de só agradecer, mas tem que honrar. Se foi curado, tem que orar por quem está enfermo. Se você era drogado, viciado, se libertou, tem que orar por quem é viciado. Te visitaram no hospital e você saiu de lá, já estava com o pé na cova e saiu de lá. Por que você não procura o grupo de visita da igreja e não vai visitar com eles alguém no hospital? Alguém te evangelizou na rua e te ganhou para Cristo. Você já ganhou alguém para Cristo? Você já saiu para evangelizar? Você já falou de Jesus para alguém? Você foi ganho para Cristo porque alguém teve coragem de falar de Jesus para você. Então a gente não quer agradecer honrando, a gente quer agradecer só de palavras. Ele está dizendo: ó, se cair em boa terra, se você receber bem, eu vou produzir. Então assim, toda a sua honra vai ser retribuída. Entende? O nosso Deus sabe retribuir. Esquece que estão falando aí fora. O nosso Deus sabe retribuir como ninguém, irmãos. Ele retribui, ele sabe voltar para você. E ele fala: 30, uma semente que cai numa boa terra com Deus vai gerar 30, 60 até 100%. Ele está falando da palavra entrando no seu coração e produzindo em você uma mudança radical dentro da sua vida.
e fazendo você mudar completamente. Ele é capaz de fazer isso. Amém, Jesus? Amém? Vocês estão meio assustados hoje, não? Vocês estão muito parados, muito quietos. O povo de Bangu não é quieto assim, não. Estou desconfiado. Está tudo bem? Amém. Irmãos, pode ficar em paz, tá? Porque Deus é contigo. Diga amém, Jesus. A bala passa por cima, passa por lado, passa por outro lado, mas não te alcança, não. Fique em paz. Vamos lá. Um dos textos que revela bem o quanto o Senhor deseja nos honrar, além do que precisamos, é Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior. Então é bem maior o que ele promete abençoar você, daquela honra que você vai fazer, seja dízimo, seja oferta, seja serviço prestado, seja um trabalho. Esquece, irmão, não deixa. O parente está criticando porque você decidiu vir à igreja e ajudar na limpeza. Esse parente nunca foi na sua casa te ajudar na limpeza. Está criticando você porque você vem na igreja ajudar na limpeza, mas nunca te ajudou na limpeza, na sua casa lá. Ele não faz e não quer que você faça, é o diabo. Porque ele sabe, o diabo, a pessoa não, mas o diabo sabe, que se você vier na igreja fazer uma honra porque você é grato a Deus, ou grata a Deus, e veio fazer alguma coisa aqui na igreja, prestar algum serviço, por amor a Deus e a obra dele, por tudo que ele está fazendo na sua vida, ele sabe que o nosso Deus vai retribuir você muito mais. Ele sabe que o nosso Deus é Deus de retribuição. Só que a gente pegou essa cultura errada de só querer receber, pedir. Aí só vem na igreja para pedir. Nunca vem na igreja só para adorar. Nunca vem na igreja só para ouvir a palavra. Só para pedir. É uma cultura que entrou que a gente tem que erradicar ela da gente, irmão. Deus nos dá, mas não tem que ficar pedindo toda hora. Amém, Jesus? Eu sei que a Bíblia fala pedir e recebereis. Eu sei que a gente tem que orar, tem que fazer pedidos a Deus. Eu entendo, mas tem gente que já esqueceu o que é adorar, esqueceu o que é meditar na palavra. A pessoa só vem para a igreja para pedir, irmão. Não pode ser desse jeito. Você nunca vai mudar a sua vida. Você nunca vai mudar a sua vida desse jeito. Amém, Jesus? A nossa vida vai mudar quando a gente aprender a honrar a Deus. Aí começa a mudar. Você vai ver, quando você aprende a honrar a Deus, não só com palavras, você vai ver que Deus vai suprir necessidades que você nem pediu. Coisas que você nem pediu, de repente vai aparecer. Lembra que eu conto para vocês que no início do meu ministério, a gente estava em casa, e sem ter o que comer, eu já fazia obra, sem ter o que comer, e de repente a minha irmã chegou com o marido dela, com uma compra do mês. Lembra que eu já contei isso aqui, você lembra? A gente não pediu nada, a gente vivia pela fé, naquela época, não que a gente não viu pela fé hoje, mas naquela época nem de comer direito a gente tinha. E a minha irmã falou que foi no mercado, comprou umas coisas, sentiu na hora lá, de fazer uma compra do mês e levar para nossa casa. Eu não pedi nada, foi Deus que tocou no coração dela. O diabo é que não foi, que o diabo não quer alimentar o servo dele. O diabo quer que o servo desista de fazer a obra. Ele não queria que eu chegasse até aqui para abençoar vocês. Todo mundo para entender? Mas ela foi tocada, e ela não é cristã convertida, né? Não é convertida. Cristão, muita gente é cristã hoje, mas ela não é convertida ao Evangelho. E naquela época, então, aí que não era mesmo, né? Mas mesmo assim, Deus foi lá, tocou no coração, ela comprou, fui muito grato a eles, agradeci bastante, mas depois que eles saíram, consagramos a Deus e agradecemos a Deus. E vamos voltar para a igreja para adorar, aí mesmo que eu ia para a rua para evangelizar, aí que eu ia fazer mais.
A gente tem que aprender. Ele se movimenta o tempo todo. Ele não para. E não quer que a gente pare também. Amém, Jesus? Vamos lá então, vamos voltar na lição. Então esse texto aqui de Malaquias, que muita gente critica, que hoje em dia até pastores criticam, que se você for ouvir esse povo aí, você vai ouvir até pessoa falando mal, o próprio crente falando mal. Esquece, irmão, está na Bíblia e é um meio de honrar, e ele promete honrar o dizimista fiel, tá? Essa é a verdade. Vamos lá, esse texto é maravilhoso. A bondade e a fidelidade de Deus são expressas e facilmente se entendem nele. Além disso, fica claro quanto nosso Deus tem prazer em retribuir aos que o honram. Ele diz: e eu usarei as minhas palavras com todo temor e tremor. Abram mão da 10ª parte. Eu estou usando as minhas palavras, tá? Eu coloquei minhas palavras aqui. Minhas palavras, com todo temor e tremor, tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. São minhas palavras. É como se Deus estivesse falando assim, ó, com todo temor, sem mudar a palavra. Abram mão da 10ª parte de tudo que conquistarem em favor da minha obra. Entregue na minha casa esse valor. Mostrem sua fidelidade, o quanto confio em mim, e eu lhes garanto que vou abrir o meu tesouro particular, e não vou medir na balança, para quantificar as bênçãos que derramarei. Vocês verão isso acontecer, e será que, fazendo uma avaliação correta de toda a situação, se perceberem que não fiz o que prometi, podem me colocar à prova. Sendo assim, de qualquer maneira, vocês sairão ganhando muito mais do que investiram em minha. Isso aqui foi uma revelação que Deus me deu na hora, né? E eu falei, vou colocar minhas palavras aqui. É a mesma coisa que está em Malaquias 3,10, mas com minhas palavras, com todo temor. Não estou mudando a palavra de Deus. Amém, Jesus? Deus está falando para a gente, olha, aprenda a me honrar, aprenda a abrir mão disso e trazer, e você vai ver se eu não vou fazer muito mais. Eles aprenderam e foram abençoados. Aliás, o povo abençoado. Amém, Jesus? Deus quer que essa bênção alcance todos, porque todos nós agora somos vistos, quem recebeu Jesus como Salvador, como filhos de Abraão, como eles. A bênção que era só deles passou para todos. É por isso que a gente não pode vir à igreja só para pedir. É por isso que a gente não pode vir para a igreja só quando a gente precisa. A gente não pode vir à igreja só para quando a gente está necessitado. Amém, pessoal? A pessoa que vive de igreja em igreja, só pedindo, não vai mudar a vida dela. Vai viver assim o resto da vida. Deus não vai mudar a vida dessa pessoa. Não vai, irmão. Ela não sabe honrar a Deus. Ela só quer ser honrada e só quer receber. Então não se honra só com palavras. Se honra com ações e atitudes. Amém? Faz isso e você vai ver. Esquece essa turma que está agora aí, que esse evangelho de café fraco aí, que só sabe criticar a própria palavra porque não tem coragem de usar a fé. Aí critica quem está usando a fé. Porque não tem coragem de usar. Bom, tá bom, vamos lá. Vamos falar mal dos outros não, vamos ficar aqui. Aí eu coloquei no final aqui, ó, glória a Deus. Isso é maravilhoso, não é verdade? O meu desejo é que vocês fiquem empolgados com esse versículo, do mesmo jeito que eu também fico sempre que me lembro dele. Sou fiel nos meus dízimos, desde que recebi o Senhor como Salvador da minha vida, e o meu Deus tem me honrado sempre. Não poderia ser diferente. Essa honra virá sobre todos os que honrarem a Ele. Falaremos disso na próxima lição, tá? Em nome de Jesus. Então essa é a lição de hoje. Você precisa investir em si mesmo, tá? Como? Lendo mais, orando mais e crendo mais. Você precisa investir em si mesmo, parando de querer agradar a Deus só com palavras. Não se agrada a Deus só com palavras. Não se honra a Deus, melhor dizendo, só com palavras. Agradecer, tudo bem, você vai agradecer com palavras. Mas honrar a Deus com palavras, isso não existe, irmão.
Não existe. Honrar a Deus não é só com palavras, não é só louvando. Não, honrar a Deus é quando você tem atitude. Adianta você louvar a Deus se lá fora você está, desculpa a expressão, se deitando com qualquer um que aparece, qualquer uma que aparece. Não, você vai se deitar só com o seu marido, só com a sua esposa. E se não é casado, vai esperar casar. Isso é coisa antiga. Vamos continuar na coisa antiga. Isso é coisa de gente tradicional. O nosso Jesus é tradicional, porque Ele mandou fazer isso. Amém, pessoal? Ele mandou fazer isso. Então assim, se Ele é tradicional, também sou. A gente precisa honrar a Deus e entender isso. Entende? Você tem que sair daqui entendendo. Eu só consigo honrar se eu tiver ação. Eu só consigo honrar se eu tiver atitude. Se eu não tiver atitude, eu não estou honrando. Honrar só de palavra, isso é agradecer. Isso não é honrar, isso é agradecer. Tá? Agora, quando eu honro, eu tomo uma atitude, tanto para fazer algo, quanto para deixar de fazer algo. Entende? Vamos tirar um pouco o dízimo e a oferta desse ambiente aqui. Então, qualquer coisa, tanto que eu decido fazer, porque Ele me manda fazer, tanto quanto aquilo que eu deixo de fazer, porque Ele diz que eu não devo fazer, e eu então vou contra a minha carne, a minha vontade, e deixo de fazer. Isso sim é honra. Eu estou tomando uma atitude. Eu estou fazendo aquilo que Ele me manda fazer, e deixando de fazer aquilo que Ele me manda deixar fazer, e tem gente que não quer fazer mais isso. A pessoa insiste que pode servir a Deus do jeito que ela acha que pode servir a Deus. E aí você vê aí um monte de coisas esquisitas acontecendo hoje, dentro das igrejas abertas de maneiras estranhas, um monte de práticas erradas, e aí a pessoa acha, é só ficar um batendo no outro depois, um criticando o outro, e ninguém chega a lugar nenhum, e o diabo fica sentado na cadeira dele de fogo lá, só aplaudindo, rindo. Irmãos, vou te falar, o diabo está rindo de muitas igrejas, está rindo de muitos crentes. Continua criticando quem está levando o evangelho a sério. Continue fazendo crítica. É isso que eu quero, é crente batendo em crente. Eu não quero mais pecador batendo em crente. Eu quero que o crente bata em crente. E aí fica essa confusão toda aí. Por quê? Porque as pessoas não querem honrar a Deus com ações e atitudes. Entende isso? Eu tenho contado o testemunho de um jovem daqui da igreja. Esse jovem chegou na igreja com um brinco, e cada semana era um brinco diferente. Ele tinha vários brincos. E ninguém criticou. Cada um sabe o que faz. Ninguém está criticando o brinco no homem. Ninguém está criticando. Ninguém fez crítica nenhuma. E tinha um cabelão. Tá, beleza. E ele veio, se converteu, eu batizei. Batizei ele com brinco, aliás, diga-se de passagem, tá? Batizei ele com brinco e tudo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Aí do nada ele chegou com o cabelo cortado. Eu reparei, mas não falei nada. Aí outro dia ele chegou e falou assim, aí ele veio me procurar. Pastor, o senhor pode falar comigo? Eu falei, sim, fala aí. Aí ele falou assim, o senhor notou alguma coisa? Eu falei, não. Notou alguma diferença? Eu falei, não. Tem certeza, pastor? Eu falei, eu sei que você cortou o cabelo, você está bem diferente, seu comportamento está diferente, você batizou, você está uma bênção. Mas não notei nenhuma diferença. Aí ele fez assim. Não notou? Aí eu falei, tu está sem brinco, cara? Mas quem mandou você tirar o brinco? Eu não mandei, né? Falei assim com ele. Eu não mandei você tirar brinco nenhum. Eu falei, não foi o senhor, foi o Espírito de Deus. Aí ela falou assim, minha mãe que gostou, porque ela ganhou um monte de brinco. Eu dei meu brinco tudo para ela. Não precisa, irmão. Eu não tenho que apontar dedo para ninguém. Amém, Jesus? Agora, o Espírito Santo manda fazer e a pessoa teima em não fazer. Ela quer porque quer ser do jeito dela. Aí não vai, isso não é honra. A honra requer algum sacrifício, a honra requer alguma atitude, a honra requer esforço da gente, a honra requer alguma coisa. Agradecer, eu agradeço, né? Obrigado, pastor, por ter aberto o culto aqui para mim, tá bom? Acabou, agradeci. Agora, se eu for lá fora trazer um terno e der para ele, não vou dar não. Só estou dando um exemplo. Se eu for lá fora e comprar um terno e der para ele, isso é honra. Alguma coisa ele fez que me fez lembrar dele e comprar um terno para ele. Aí eu estou honrando o pastor. Eu comprei um terno para ele. Amém, Jesus? Agora eu posso agradecer porque ele acabou de abrir meu culto. É um agradecimento. Então a gente tem que entender isso.
Tá? E esse estudo é para você entender. Pastor, eu queria que o senhor pregasse só pela minha família. Irmão, se você honrar a Deus, Deus vai honrar a sua família. Por isso que eu estou fazendo essa maratona. Tem coisas que você nem pediu, nem subiu no seu pensamento, e Ele vai fazer. Quando você menos esperar, vai bater seu filho na sua porta lá, ó. Pai, tem uma novidade para contar para o senhor. Mãe, tem uma novidade para contar para a senhora. Ah, espero que seja coisa boa, né? Calma, mãe. Não, porque você ultimamente só está trazendo notícia ruim, caramba. Só está fazendo bobagem na vida? Calma, mãe. Mas porque você... Calma, mãe. Deixa eu falar. Então fala, meu filho. Eu entrei para a igreja e aceitei Jesus. Poxa, aí você vai pular junto com ele na sala, vão orar, e você vai lá na igreja, batizar, ver o batismo dele, o pastor dele vai batizá-lo, e você vai ficar feliz da vida. E não tenta trazer ele para a sua igreja, não. Que isso, pastor? Aí o senhor está lutando contra. Não, se ele se converteu lá, e Deus levou ele para lá, deixa ele lá. O lugar dele é lá, o seu lugar é aqui. Para com esse negócio, irmão. Amém, Jesus? Agora, se se converteu aqui, é aqui. Não é, porque aí o pessoal fala assim, vem ficar com a mamãe na minha igreja. Não, porque a minha igreja, porque o meu pastor, porque, mas você se converteu lá, deixa ele lá, caramba. Amém, Jesus? Deus levou ele para lá. Tem gente que vai ser chamado para assembleia, tem gente que vai ser chamado para batista, tem gente que vai ser chamado para outra igreja, tem gente que vai ser chamado para a igreja da graça. Não adianta, a pessoa quer sair para outra igreja e depois fica lá. É diferente. Aí vai esfriando, depois está aí no mundo aí. Tem gente, irmãos, isso é assunto para outra hora. Eu vou trazer esse assunto aqui para vocês, um dia desse. Tem gente que está parecendo bebezinho, irmão. E qualquer coisinha sai da sua igreja. Parece um bebezinho, misericórdia, mano. Pior que o bebezinho, né? Porque bebezinho não sabe o que está falando. Não sabe o que está fazendo, está no colo ainda, não sabe nem andar. É pior. E está saindo da igreja por causa de qualquer bobagem, qualquer besteira, irmão. Aí vai para outra igreja, não dá certo, vai para outra, não dá certo, vai para outra, não dá certo. Daqui a pouco começa a vir aquele pensamento do diabo. Igreja nenhuma presta. Daqui a pouco está a pessoa no mundo de novo e o diabo vai e joga ela na lama. Aí você vê aquela pessoa daqui a 1 ano, 2, 3 anos, está lá a pessoa toda perturbada lá, depois de estar na igreja abençoado. Só porque eu não vi uma coisinha, colocar o carro no meu lugar. O carro no meu lugar, você tem lugar cativo por acaso, em estacionamento de igreja? Não tem nem em shopping, vai ter na igreja? Você tem lugar cativo no estacionamento da sua casa. Mas tem gente que briga até por causa disso, irmão. Eu passou numa igreja que tinha um coroa que sentava assim, e ele contava as cadeiras certinho. Eu acho que era a quinta, se eu não me engano. Era a quinta para o corredor. Quinta ou sexta para o corredor. Aquela cadeira era cativa, irmão. Ele chegava cedo e sentava lá. Cedo para sentar lá. Aí um dia ele chegou e uma pessoa tinha chegado mais cedo do que ele. Adivinha onde a pessoa sentou? Meu Deus, o mundo quase caiu, irmão. Ele chegou do lado da pessoa assim, e a pessoa não entendeu nada, né? Esse lugar é meu. Como é que o pastor vai... Eu estou te falando, irmão. E era um senhorzinho já, né? Aí ele falou, mas tem tanto lugar para o senhor sentar? Não, mas é aqui que eu sento há muitos anos. Esse lugar é meu. E meu Deus, eu tive que conversar para poder resolver. A pessoa não queria sair porque achou um absurdo. Eu falei, não, é um vovozinho já, calma aí, não sei o quê. Antes de começar o culto, tive que apaziguar e resolver aquele assunto ali. E o homem sentou no lugar dele. Para de ser criança, irmão. Para de ser criança. Amém, Jesus? Cuidado com esse assunto aí, que eu vou trazer essa mensagem qualquer hora dessa. Mas isso eu não estou falando à toa, né? Deus está mandando falar isso aqui. Tá bom?